Olá a todos, nesse vídeo eu vou explicar por que algumas pessoas ficam com sotaque pesado quando começam a falar inglês. Eu vou falar da consoante M, que é uma consoante que nós brasileiros não pronunciamos corretamente quando as palavras terminam com M. Eu particularmente gosto muito de símbolos fonéticos, que é uma maneira de você visualizar a pronúncia e dessa maneira você pode eliminar cada vez mais o seu sotaque. Mas muitas pessoas acabam não gostando, ou achando chato, ou não entendendo os símbolos fonéticos. Mas como alguns inscritos pediram para eu falar mais sobre esse tópico, então eu vou acabar mesclando, fazendo alguns vídeos sobre os símbolos fonéticos. Esse vídeo vai ser sobre a consoante M, que na verdade nós pronunciamos ela corretamente quando ela vem antes de uma vogal. Então você pode perceber que quando pronunciamos o M antes da vogal, nós fechamos os lábios. Na verdade, o M ele já começa com os lábios fechados. Então aqui nós temos o ma, me, mi, mo, mu. Só que quando nós pronunciamos, quando tem umas palavras que terminam com M, nós acabamos não fechando o lábio e fica um som bem diferente. Então tem várias palavras no português que terminam com M, essas aqui são as mais comuns. E dessa maneira também você começa a entender por que alguns gringos eles acabam ficando com um sotaque diferente quando eles aprendem o português. Porque para eles o M, você fecha os lábios, independente se está no começo ou no final da palavra. Eu conheci uma britânica que ela aprendeu o português dela era muito bom, mas em alguns casos ela acabava fechando a boca quando falava uma palavra que terminava com M. Eu lembro uma vez que ela falou, você tem um carro. Então você pode perceber que dá uma diferença bem grande só no fato de você fechar os lábios. Então aqui nós temos o tem e o tem. Então você pode perceber uma diferença bem grande. Tem. Então isso acontece muito também no inglês, né? Porque no inglês também tem muitas palavras que terminam com M, só que nesse caso nós temos que fechar os lábios, porque nós estamos falando inglês assim que eles pronunciam. Dá um som diferente porque o M é um som nasal, por ser um som nasal, então o ar sai pelo nariz. Então, na verdade, só tem 3 sons no inglês que são nasais, que são esses sons que são representados por esses símbolos fonéticos. Eu vou explicar sobre os outros em outros vídeos. Mas, para você ter uma ideia, só tem acho que uma palavra que nós pronunciamos com os lábios fechados, que termina com M, que nem é uma palavra, acho que seria mais uma expressão. Então, você pode perceber, quando nós pronunciamos ela e tampamos as narinas, o som para. Por quê? Porque é um som nasal. Então, se você for fazer o teste, por exemplo, e fechar o nariz, o som para. Até o próprio M, a consoante M, que seria esse som de M com os lábios fechados, se você fechar o nariz, você não consegue mais pronunciar. Então, se você fizer o teste, seria ele para, ele não tem como você continuar. Porque é um som nasal, o ar sai pelo nariz, e se nós pronunciamos o M no final das palavras com a boca aberta, parte do ar sai pela boca e acaba dando um som totalmente diferente. E uma das palavras mais comuns, tem várias palavras em inglês que terminam com M, e uma das palavras mais comuns é o am. Então, se você tem vou pronunciar essa mesma palavra com os lábios fechados e com os lábios abertos, para você ter uma ideia da diferença de pronúncia. Em que nós temos o am e aqui nós temos o am. Então, am. Então você pode perceber que dá uma diferença muito grande. Eu percebo muito isso em alunos quando eles falam yes, I am, em vez de yes, I am. Eu separei 2 partes do vídeo que eles falam yes, I am. Você pode perceber que nas 2 partes eles fecham os lábios quando eles terminam de pronunciar o am. Well, you're okay with that, right, buddy? Yes. Yes, I am. No. We're just very happy that you're yourself again. Yes. Yes, I am. Então lembre-se que todas as palavras que terminam com M você tem que fechar os lábios. No entanto, quando tem uma vogal antes do M, a maioria dos alunos acabam pronunciando corretamente, porque nós acabamos pronunciando tudo junto, né? Então várias palavras a gente pronuncia como se fosse uma frase só. Então um exemplo de am I wrong? Então am I wrong ou am I late? Am I, então fica o am I late? Então nesse caso a maioria acaba pronunciando correto, porque nesse caso emenda as 2 palavras e a próxima é uma vogal, então fica fácil para nós.
mas muitos que acabam falando só a palavra que termina com M acabam cometendo o mesmo erro de não fechar os lábios. Então, cuidado, se policie em relação a isso, porque dá uma diferença muito grande. Para você ter uma ideia, até antes de consoantes nós não fechamos os lábios, né? Usamos o M antes de P e B. Então aqui nós temos tempo e bomba, e fechamos os lábios porque se fecha o lábio quando se pronuncia o P e o B. Então é assim, a gente pronuncia a primeira sílaba, tem, fica os lábios abertos, tempo, fecha os lábios por causa do P. Bom, os lábios abertos, bomba, a gente acaba fechando os lábios por causa do B. Na verdade, até em alguns casos de outras consoantes, por exemplo, no caso do amnésia, nós acabamos até adicionando uma vogal que não existe, né? A gente fala amnésia, porque não tem I, né? Então não haveria necessidade de pronunciar um I numa palavra que não tem I. Mas nós acabamos falando amnésia para dar aquele som de M, né? No inglês seria amnesia, então amnesia, do M já vai direto para o N, né? Porque seria o M junto do N. E no português a gente acaba adicionando uma vogal I, no som pelo menos. Então, cuidado com as palavras que terminam com M. São várias palavras no inglês que terminam com M. Eu sei que no começo vai ser difícil porque já criou um hábito. Nós temos o hábito de pronunciar as palavras que terminam com M com lábios abertos. E no inglês você tem que fechar os lábios e dar uma diferença bem grande. Então, se você quiser eliminar cada vez mais o sotaque, então sempre feche seus lábios quando uma palavra termina em M. Tem várias palavras que terminam com M, essas são umas das mais comuns, mas lembre-se então de fechar os lábios quando for pronunciar elas, o am, from, team, far. Então, para você eliminar cada vez mais seu sotaque. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se gostou, aproveita para dar um like. Obrigado mais uma vez por ter assistido o meu vídeo até o final e até o próximo vídeo.